Bom dia, pessoal. Eu fiquei de passar continuação para vocês do logo que eu tinha feito fazendo uma animação. No entanto, eu fui fazer o uso de Array para fazer essa animação e descobri que eu preciso passar outras informações para você. Bom, esse é praticamente o final do último vídeo, né? Então nós temos aqui essas pétalas que foram colocadas e eu vou continuar mostrando para você como fazer essas pétalas aqui usando o modificador Array e o Empty, que é aquele coringa que eu sempre falo para vocês que ele serve para uma porção de coisas. Eu vou fazer inicialmente de uma forma errada, especialmente para mostrar para você qual problema você pode encontrar quando você usa algumas ferramentas do Blender na vista não adequada. Por exemplo, nós vamos começar usando Front Ortho. Então, eu quero fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para o Edit Mode, tá horrível essa divisão aqui, eu poderia fazer um outro novo, mas eu vou usar esse mesmo para você ver o que acontece. Então, eu vou passar para Vertex, eu vou selecionar esse aqui, clicar em L, que você sabe que eu seleciono tudo, e eu vou separar esta pétala aqui. Eu volto para o modo objeto, seleciono estas pétalas aqui, clico em X e Delete. E pode ver que sobrou mais uma aqui, que foi duplicada inadequadamente. Bom, eu vou esconder clicando em H essa parte aqui, porque fica mais fácil da gente conversar. Nós podemos ver que o centro dessa composição aqui está aqui, no cruzamento do eixo Z e X, né? E eu quero colocar isto aqui nesse centro aqui. Por quê? O que acontece é que você tem um controle muito melhor quando você zera tanto a locação quanto a rotação do objeto e você consegue melhores resultados. Bom, se eu clicar nesse objeto aqui e Alt G, você pode ver que ele vai se acomodar no centro, tendo como referência esta origem aqui. Então, eu não quero isso, eu quero que esta ponta aqui fique nesse centro. Como é que eu consigo? Eu vou para o modo de edição, eu seleciono este vértice, Shift S, cursor ao selecionado. Volto para o modo objeto, venho aqui em origem e eu clico em origem ao 3D cursor. Agora eu tenho a origem no lugar em que eu quero. Eu vou tentar aproximar isso aqui com tudo selecionado para eu não tirar muito do lugar. Então eu vou selecionar todos os objetos, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Eu a princípio estou com o ponto pivô em outro lugar. E eu vou agora selecionar só esse objeto aqui e vou clicar em Alt G. Então, agora eu tenho esta origem na origem do cruzamento dos dois eixos. Ok. E não tirei esses dois muito do lugar. Como é que eu faço para conseguir trabalhar com Array? Eu preciso de um objeto empty. Então, eu vou de novo, Shift S, colocar o cursor ao selecionado. Eu vou clicar em Shift A e eu vou escolher aqui um Empty. Para que o Empty funcione legal, com relação a este objeto aqui, eu preciso que eles tenham a mesma localização, a mesma rotação e, de preferência, o mesmo tamanho. Como é que eu descubro isso? Eu clico nessa janela N e eu estou com o Empty selecionado. O Empty você pode perceber que ele está numa localização 0, numa rotação 0 e num tamanho 1. Agora vamos verificar este objeto aqui. Este objeto aqui está com uma localização igual a do Empty, no entanto ele está com uma rotação de 90 graus e com o eixo Y em menos 19. Para nós não ficarmos digitando esses números tão pequenininhos aqui, eu vou
clicar aqui em menos 20. Então, agora nós voltamos para o empty e nós tínhamos uma rotação de 90 graus no eixo X deste objeto aqui e nós tínhamos uma rotação de menos 20 nesse objeto aqui. Então, agora nós temos locação, rotação e scale igual, tanto para o empty quanto para este objeto aqui. Ok. Agora nós podemos voltar aqui, fechar essa janela aqui e podemos aplicar um modificador. E o modificador que eu quero mostrar para vocês é o array. Ele vem por padrão com 1 em x e eu vou zerar porque eu não quero que ele vá na direção de x nem de y nem de z nesse momento, porque eu vou usar esse empty para definir a direção que eu quero. Eu já tinha contado, eu tinha 12 pétalas no logo. Eu quero um objeto offset, um objeto de deslocamento. E eu preciso definir para o Blender qual é esse objeto. E o objeto é o empty. Agora, se nós selecionarmos esse empty, clicarmos em R e fizermos assim, a gente consegue uma rotação. Mas é uma rotação em torno da origem desse objeto. E eu não quero, eu quero uma rotação em torno desta esfera aqui. Ok. Então, nós podemos selecionar esta esfera, ir para o modo de edição, se a gente gosta de uma precisão, né? Clicar nesse vértice central aqui, Shift S, cursor ao selecionado. Agora, nós temos o cursor nesse local aqui. Voltando para o modo objeto. Agora, mesmo que eu clique aqui e fizer a rotação, ele não vai mudar absolutamente nada, porque o meu ponto pivô está no ponto médio do elemento. Eu posso mudar o meu ponto pivô para o cursor. Agora, se eu fizer uma rotação, eu vou ter uma rotação em torno do 3D cursor, que é o que eu queria. Tá? Então, eu estou com 22 graus aqui, 489. Para não ser tão cheio de números assim, que eu detesto números muito complexos, eu vou colocar em 22 graus. Ok. Então, se eu observar agora, selecionando tudo, colocando isso aqui mais ou menos no eixo, bem, eu posso observar que então eu consegui o resultado esperado. Então, se alguém protestar e me disser assim, mas essa distância entre esses dois aqui está esquisita, ela está diferente, eu posso experimentar fazer tudo isso aqui na vista de cima. Então, eu vou clicar em Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, várias vezes, até eu eliminar tudo e chegar à forma inicial. Vou selecionar todos esses objetos aqui. Vou colocar em 7, que é o ângulo de cima, e eu posso rotacionar isso aqui em R menos 90 em X. Agora eu tenho esse pedaço aqui localizado na vista de cima. Deixa eu colocar ele mais ou menos aqui. Vamos checar se isso aqui está com Alt G. Vamos checar se isso aqui está na origem certinha, tá? E vamos acrescentar um empty. Shift A, um empty, e o empty veio aonde está o cursor, porque eu não desliguei aqui. Mas de qualquer forma eu posso clicar em Alt G também para colocar ele no mesmo local. Então, verificando os ângulos, vamos lá observar. O do empty está zerado, exceto o scale, lógico. E este aqui está com x e y zerado, mas está com 19 aqui. Então, vamos colocar 20 só para arredondar o número. E eu vou colocar 20 também em Z no empty, certo? Então, selecionando novamente
a esfera, porque é em cima dela que eu quero que as pétalas rotacionem, desligando essa janela aqui. Vamos para o modo de edição, seleciona esse, Shift S, cursor ao selecionado, volta para o modo objeto e ligamos aqui o ponto pivô no 3D cursor. Vamos acrescentar a Array, modificador Array, zera o eixo X, aumentamos o número para 12 e definimos para o Blender que o objeto que nós queremos é o Empty. E agora nós vamos tentar aquela rotação que a gente já fez da outra vez. Ok. Vamos colocar mais ou menos aqui 22 graus, para a gente deixar num ponto igual. E se eu selecionar tudo e voltar isso aqui para a origem, mais ou menos no cruzamento, né, agora do eixo X e do eixo Y, eu posso observar que eu tenho alguma diferença aqui nesse ponto, que essas definições aqui estão mais precisas, tá? Então faz diferença muitas vezes a vista em que você trabalha alguma coisa. Era esse o recado que eu queria deixar para você nesse vídeo, e no próximo, com certeza, eu mostrarei para você alguma animação que também eu programei com o modificador Array e um pouquinho usando também sistema de partículas. Uma animação simples, mas muito legalzinha, tá bom? Então tá, eu espero que você tenha gostado, que sirva para algum projeto seu e que você fique ciente que o uso do Empty faz diferença se você faz scale com ele, diferente do objeto com o qual você o está relacionando. Então, nos vemos no próximo vídeo.